mas não queria sair de jornalismo porque era uma paixão. Aliás, Kátia, eu cheguei a ter oportunidades financeiras a trabalhar, mas muitas das vezes eu disse não, escolho o estágio na televisão porque é o meu sonho. Okay. Então muitas das vezes cheguei a abrir mão, mesmo até sabendo que eu tenho este peso, tenho que ajudar em casa, mas eu sabia que tenho que seguir um sonho. E a Sheila não se arrepende dessas escolhas? Não, não me arrependo. Acredita que os milhares de estágios que fez contribuíram para que se tornasse a Sheila que é hoje? Contribuíram, sim. Contribuíram. Não mudaria a minha história, não mudaria a minha trajetória, porque eu soube dizer um não no momento certo. Tenho companheiras que também estavam a estagiar e não souberam e estão lá até hoje. E o não é importante quando nós Sim. estamos a falar de construção de carreira, Sim. porque muitas vezes as pressões sociais, a necessidade pelo pão de cada dia nos coloca submissos a várias situações. Não é importante, Sheila? É importante e eu sempre tive esta coragem de dizer chega, muitas das vezes de escolher a profissão, escolher o sonho de carreira em detrimento do dinheiro. Por exemplo, já me aconteceu isso 2 vezes. Há anos atrás, como eu havia dito, estava a trabalhar, recebia, mas eu disse não, escolho um estágio não remunerado, porque aquele é o meu sonho e acredito que aquele é o meu propósito. Porque o trabalho não acreditava que iria, de alguma forma, progredir, iria avançar no jornalismo. E então decidi assim seguir esta área e não me arrependo. Não me arrependo. Temos de muitas das vezes ouvir a nossa intuição, porque é difícil, as pessoas sempre vão dizer, como assim? Largaste este emprego, tu precisas. Mas, às vezes, é naquele não, naquele chega, que se cria talvez uma grande empresária, que se cria o início de uma caminhada de propósito e de maior impacto. Então, naquela altura, em 2021, eu decidi fazer isso. Disse que o mundo é dos ousados. A Sheila considera-se uma mulher ousada, sem sombra de dúvidas. Considero-me ousada e corajosa. Às vezes assusto-me, Kátia, com a minha coragem. Assusto-me com a minha coragem e percebo que também as pessoas ao meu redor ficam assustadas, porque às vezes ela arrisca muito a sua própria vida até... Nós estamos num contexto sim. em que dificilmente as mulheres têm esta pujança, esta capacidade de se colocar diante dos processos, de assumir, de liderar e de assumir riscos acima de tudo. E a Sheila veio quebrar um padrão. Mas uma coisa interessante que eu gostava de saber é sobre os seus medos, sobre as suas dúvidas, Sheila. Porque quem vê a Sheila numa tela... olha e diz, esta mulher tem a capa do Batman. Eu falo muito da capa do Batman, que é a capa que as mulheres corajosas usam para defender os seus direitos, para se posicionar. Mas, Sheila, existem aqueles momentos em que é a Sheila e o espelho. Alguma vez já duvidou de si, do seu potencial? Muitas vezes, Kátia Mang, e talvez possa dizer que há pouco tempo atrás. Conte-nos um pouco sobre isso. Há pouco tempo atrás... porque às vezes existem mulheres que são admiradas, mas não se sabe o que elas passam por trás, não se sabe quais são os medos, não se sabe quais são os traumas que ela tem, mas vou dizer que agora o meu único medo é de arrepender-se. Esse foi um dos meus maiores medos, Kátia Mang, o arrependimento, e é por isso que eu arrisco. Kátia Mang, eu tenho medo de arrepender-me de não ter feito. Eu não quero chegar aos 50 anos de idade e olhar para trás e dizer por que eu não tentei? Por que eu não abandonei este relacionamento tóxico? Não estou em mas é um exemplo. Porque eu não comecei, mesmo talvez tendo filhos, porque eu não saí deste casamento abusivo e talvez encontrasse alguém que me tratasse bem. Por que eu não abandonei este emprego e começasse uma nova jornada? Por que é que eu não disse não? Então são basicamente esses exemplos de coragem que às vezes passam na mente da mulher e ela fica ali escondida por detrás desse medo. Kátia Mang, eu não tenho medo de nada hoje. Na verdade, sinto que fui preparada. Todo o meu percurso, até um certo momento recente, foi para me tornar a Sheila que sou hoje. Hoje eu digo, não tenho medo de nada nem de ninguém.
Por isso é que eu saio, pego um celular e defendo os direitos humanos, muitas das vezes sem saber quem pode estar ali e não agradar-se, porque geralmente a denúncia de uma violação de direitos humanos sempre desagrada uma certa parte. Então eu não tenho medo. O meu único medo é mesmo de arrepender-se de não ter feito. Então este. A Sheila fala de preparo. Diz que foi preparada e muito bem preparada. Quem preparou a Sheila? A Kátia Mangue é uma das pessoas que preparou a Sheila, tenho de dizer. A Kátia Mangue, todo o meu percurso foi de preparo. Todos os chefes que eu tive, até líderes. Vou citar talvez a minha última liderança, que foi uma liderança inspiracional, uma liderança transformacional. Eu digo que Deus me colocou ao lado de pessoas certas para realizar o propósito que Ele determinou para mim. Kátia Mangue, é importante dizer que todos nesta terra têm um propósito. Existe um propósito debaixo de todos. Então, há pessoas que estão a ignorar o propósito e não estão a seguir. A Sheila Wilson, enquanto fazia jornalismo, ela sempre teve visto esta questão. Qual era o meu propósito? Existe um vídeo até em que o Ayaz me ajudou a encontrar o meu propósito. De anos atrás, 2023, eu ainda a trabalhar, eu disse, Ayaz, eu quero descobrir o meu propósito. Ele postou recentemente, depois de todos os acontecimentos e todo o meu avanço, que afinal de contas eu já tive dúvidas de que caminhos percorrer. E eu tinha dúvidas, Kátia. O jornalismo é um caminho com vários ramos, não é? Tu não sabes que área seguir, a política, a área de género, então tens que escolher uma especialidade. Então, eu sempre estive à procura de uma especialidade. Onde é que eu vou me destacar? Sempre quis e sempre fiz as coisas por amor. E é por isso que segui o jornalismo, por amor. Então, me perguntando em que área seguir, que simplesmente a vida, posso assim dizer, o Criador, não posso deixar de citar, me direcionou às pessoas certas, ao Media Lab, que tenho que falar que foi o pulo de gato da minha carreira. Uma amiga minha enviou-me o link para fazer a inscrição. Eu às vezes me envergonho porque eu nem sabia que existia o Media Lab. Eu sempre conto essa história, não sabia. Ela que enviou-me, então sempre estive ao lado das pessoas certas, que são amizades certas, que diziam, não, tu podes, avança. Nunca se sentiram a perder ao compartilhar um link e uma vaga de emprego. Então a minha amiga Yara da Guerra partilhou-me o link, Sheila concorre. Deixa essa televisão e concorre. Eu concorri e por acaso entrei, fui uma das últimas selecionadas, mas existia um propósito. Entrei e foi lá que tive o meu primeiro contato com os direitos humanos. Então, aprendi muita coisa no Media Lab. É um projeto de impacto social que lamento estar parado atualmente, porque é um projeto que criava impacto e especializava os jornalistas em jornalismo investigativo, que é tão necessário em um país como o nosso. Então, é um projeto que deve, sim, continuar. Espero que os parceiros estejam a acompanhar isso. Então, foi lá onde nasceu esta Sheila Wilson. Aprendi lá, cometi erros, mas aprendi muito. E já no Media Lab, tive algumas, sim, propostas de emprego, mas algo dizia, não aceite as propostas. E foi muito bom eu não ter aceito as propostas. E por quê? Porque acho que foi muito bom. Porque as propostas certas chegam na hora certa. E o que são propostas certas, Sheila? Na sua visão? São as propostas que não se tratam apenas de valores monetários, tratam-se de propósito, de impacto. Kátia Mangue, não adianta nada estares em frente a um escritório a gerir papéis se esta gestão de papéis e de contas não trazer algum impacto. Eu sempre pensei isso. Eu sempre digo, as pessoas dizem, Sheila, você pode estar em qualquer ONG internacional. E eu posso, Kátia, não posso mentir. Tenho portas abertas para isso. Mas eu digo, não estou à procura de emprego. Eu não estou à procura de emprego. Sheila Wilson não está à procura de emprego. Eu decidi pedir a rescisão. É um ponto que talvez vamos tocar lá. Decidi dizer não. Vou terminar aqui. A minha caminhada por aqui já terminou e quero seguir a minha caminhada. Caminhada de propósito e impacto, que sempre foi aquilo que eu busquei.
Conversei sobre carreira, ele visa trazer o sujeito como ativo no processo de transformação da sua carreira. E a Sheila agora acaba de mencionar um fato que me impactou agora, que decidiu dar um basta, agradeceu e fechou o ciclo. Sim. A Sheila assume-se como uma mulher que coloca-se como agente ativo na construção da sua carreira. Este é o seu diferencial? Sem dúvidas, Kátia Mank. E olha que para tomar essa decisão não foi fácil, porque até as pessoas ao meu redor diziam, não faça isso, estás tão bem posicionada, estás tão bem, este não é o teu propósito, afinal de contas, já quem disse não é o teu propósito, eu disse não, mas já terminou por aqui esta carreira de impacto. Foi uma surpresa para todos, até para a própria organização em que eu estava, e eu sempre fui assim, Kátia. Às vezes acordava, redia a carta e pedia a rescisão, então aconteceu. Eu tenho coragem suficiente para fazer isso, porque acreditava que, aliás, fui forçada a fazer isso pelos meus ajudadores, pelo próprio divino. Eu não tomo nenhuma decisão sem consultar a Deus, e eu já sabia, na verdade, o tempo certo que eu ia pedir a rescisão. Na verdade, eu queria pedir antes, mas Deus disse, não, continua. E me mostrou por quê, porque eu ainda tinha que ajudar muita gente através do meu trabalho, e chegou uma altura que Deus disse, é agora. Então submeti logo que ele disse, desculpa a falar assim, as pessoas talvez possam não acreditar, mas a minha vida funciona basicamente na base assim, da fé. Na base da fé, que era o momento certo. E tomei esta decisão, é uma decisão, claro que traz à tona medos, mas não estou arrependida e tenho certeza de que tomei a decisão certa. Claro que existem vozes que dizem sempre, como assim? E talvez as contas. Há sempre questões. As pessoas querem saber como é que será o teu amanhã. Porque eu, quando tomei esta decisão, eu disse que não. Não vou mentir que existiam várias vozes que diziam já estás, né? Haviam já várias estás vozes. No auge. Sim, agora diziam, podes tudo. Tens capacidade de escolher sim, e seguir o caminho que quiseres neste processo de construção de carreira. Sempre existiam essas vozes, mas eu dizia que não, aquele é o meu chamado. Era o meu chamado na altura. Mas tomei esta decisão e não me arrependo, e é hora de seguir aquele que é o meu chamado. Saber encerrar ciclos, Sheila, é um aspecto fundamental quando nós falamos de construção de carreira. Porque o ser humano, ele deve ser um agente ativo na construção da sua carreira. E precisamos saber a hora de começar, mas também a hora de terminar. E muitas vezes o que falta, sobretudo na juventude atual, é definir a hora de terminar. Já aprendi tudo que era necessário aprender, agora eu preciso abrir uma nova página. E neste processo de tomada de decisão, nós precisamos de uma rede de apoio. A Sheila teve uma rede de apoio. O que a sua família disse sobre sair deste propósito inicial e que estava a gerar tanto impacto a nível nacional para uma outra abordagem? Certo. Na verdade, eu informei, não é? Informei a minha família, claro que são os meus pais, o meu parceiro, que eu ia tomar esta decisão. Meu parceiro até ficou meio balançado porque temos, claro, planos, mas eu disse que não, tomei esta decisão e seria esta. E a minha família eu só informei, a decisão foi assim, um silêncio, acredito que foi respeitada. Só para a Kátia ter noção, eu sou atualmente praticamente a provedora da minha casa, tenho os meus pais doentes, então não foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão fácil, mas claro que existem familiares que dizem tomaste a decisão fácil porque se arriscavas, era um trabalho arriscado, tínhamos que sempre estar ali com medo, e na verdade aquele era o meu chamado.